Dando uma passada por aqui, eu acho que essa daqui deve ser a última passada do ano 2022. E a gente tem um modesto objetivo de tentar fazer uma retrospectiva desse ano, né? E que, aliás, foi um ano espetacular e a gente vai tentar passar um pouquinho de informações aí para vocês, né? Então é um prazer estar com vocês aqui, encerrando esse ano. Eu penso que as informações elas são boas, né? E a gente vai tentar discorrer. Se a gente for olhar pelo lado da nossa sociedade, pelo lado geral, a gente poderia dizer que o ano 2022 nós tivemos um Covid que praticamente nós já estamos superando ele, né? Com alguns probleminhas ainda, mas muito menos grave, né? Então a gente considera o Covid como uma fase superada. Nós tivemos aí uma guerra que atrapalhou bastante o ano 2022, e é claro que todos nós torcemos muito pela paz, né? Nós e o mundo, né? Que a guerra é uma coisa inaceitável, a gente está no ano 2022 falando em guerra, né? Mas a guerra trouxe um problema muito sério para a indústria, que prejudicou muito a nossa atividade, sobretudo no campo da logística. E eu quero imaginar que esse ponto também foi superado em 2022. Nós estamos chegando no final do ano com uma condição muito mais positiva para os investidores no setor de máquina, para os usuários, para os locadores. A gente já vê a indústria hoje melhor preparada para poder atender o mercado. Então nós temos a indústria superando as dificuldades que a guerra trouxe e nós aqui torcendo pela paz do mundo, né? Tivemos um ano com eleição, uma eleição que nunca foi vista no nosso país, e aí as pessoas perguntam assim, Daniel, o que você acha que vai acontecer? Olha, eu estou muito confortável em dizer, o mercado nosso é muito forte, o mercado emite muitos sinais, eu acho que os indicadores macroeconômicos serão respeitados, e eu não tenho dúvida que esse novo governo está de olho nisso, está preocupado em gerar emprego, está preocupado em gerar investimento, né? E eu acho que é uma fase que nós vamos ter que superar também, né? E para fechar o ano assim num aspecto da sociedade em linhas gerais, nós temos aí a Copa do Mundo. Essa ainda está doendo, né? Essa é recente agora, ainda está doendo. A desclassificação do Brasil mexeu um pouco com as pessoas, mas já estamos em época de Natal, né? Em clima natalino. E vamos ter que superar a Copa do Mundo como um esporte que é um momento maravilhoso do mundo, que todo mundo fica conectado através do futebol e sempre traz um monte de exemplo, um monte de informações e reflexões aí para a gente tirar proveito, até para a nossa gestão, né? Mas a seleção brasileira é do povo brasileiro, a seleção brasileira, o brasileiro ama o futebol, então a gente tem paixão, mas enfim, fomos desclassificados, está doendo um pouquinho, mas faz parte, né? Olhando no aspecto da economia, nós temos aí o tripé, inflação, geração de emprego e um indicador muito interessante, que é o superávit primário. A inflação nossa controlada, quando a gente olha o mundo, a gente está bem posicionado. Geração de emprego, nós estamos no melhor índice dos últimos anos com relação à geração de emprego. Isso é um aspecto muito positivo para nós, porque é através da renda do emprego que dá uma segurança para a sociedade, que gira crédito, que gira negócios. Então o emprego é muito importante e sobretudo nos benefícios sociais que isso traz para nós, né? E o superávit primário que a gente conseguiu na balança, que conseguiu na nossa economia, esse superávit primário ele traz bons resultados para nós. Depois de 9 anos a gente conseguiu analisar a conta Brasil de maneira positiva, né? Conseguimos equilibrar. Eu acho que essa é uma herança bacana que esse governo deixa, um desafio para que a sociedade continue mantendo esse superávit primário, para que a gente possa gerar bons resultados para toda a sociedade, né? Falando um pouquinho do nosso segmento, que é o segmento de máquinas e equipamentos, sobretudo o segmento de locação que a gente atua, nós tivemos aí duas locomotivas importantes para o Brasil, que foi o agronegócio e que foi a mineração. O agronegócio ele continua sendo importante para o mundo, para a China, para a Europa, América Central. O Brasil continua sendo um celeiro de alimento, um celeiro do agronegócio. Então o agronegócio continua como uma locomotiva importante. E o outro ponto é a mineração, né? Tudo que se movimenta no mundo, em infraestrutura, em construção civil, o aço ele é importante, aço é minério é Brasil. O Brasil tem uma posição estratégica para o mundo no fornecimento de minério. E isso gera para nós, tanto o agro quanto a mineração, gera muita demanda de máquinas e equipamentos, né? E quando a gente enxerga essa demanda de máquinas e equipamentos, a gente também não pode deixar de lado a infraestrutura. Então a gente vem aí com as concessões, que esse foi eu acho que foi um passo importantíssimo que o país deu no sentido de atrair o investidor, não comprometer investimento do governo,
mas o governo sim criar um ambiente favorável para receber os investidores e é a gente cuidar das nossas malhas rodoviárias, ferroviárias, dos nossos portos, aeroportos e cuidar da infraestrutura. Infraestrutura é desenvolvimento, infraestrutura representa distribuição de renda, representa valorização das regiões, qualidade de vida para as pessoas. Então a infraestrutura é o grande ponto de mudança social no mundo. Todos os países do mundo têm a infraestrutura como um ponto atrativo para gerar emprego, gerar benefício, gerar desenvolvimento. O Brasil está muito bem posicionado na infraestrutura. Eu acredito que nós vamos ter aí uma continuidade desses 3 pontos: agro, mineração e infraestrutura. A construção civil vai bem, a gente sabe da expectativa que a gente tem na construção, sobretudo na área de habitação, a demanda que a gente tem para poder atender a expectativa da nossa população carente, que ainda tem muita habitação para fazer. Tem vários projetos sociais na linha de habitação, é uma preocupação de todos os governos, desse governo que vai assumir também é uma preocupação. Então a construção civil continua também de uma forma muito importante. Olhando no caminho dos juros, nós ainda estamos com um gargalo um pouquinho, com os juros nossos um pouco alto, mas o juro a gente sabe que todos os economistas utilizam os juros como um remédio para poder baixar a inflação. O Brasil saiu na frente, equilibrou isso. O próximo passo é tentar reduzir os juros, né? Sobre o projeto SCAD, e aí eu fico mais à vontade para falar, eu acho que não só a SCAD, como todas as empresas do setor de locação, a empresa que trabalha com máquina, está dentro desse contexto inicial que eu falei, dessas primícias que eu comentei, né? A SCAD, em lugar da gente fazer uma retrospectiva de ordem cronológica de datas, eu vou preferir fazer uma retrospectiva olhando nichos e pontos de vista que um projeto como o nosso exige, que um projeto como o nosso tem que ter conexão e que tem que avançar. Vamos começar a ter uma visão dos clientes, como é que for a relação dos clientes nesse ano 2022, né? E a gente tentar entender um pouquinho. O que a gente observa é que a mudança que o mercado teve pós-Lava Jato, ela levou o mercado a uma quantidade de cliente muito maior. Hoje nós somos muito mais agentes construtores que estão construindo o Brasil, gerando oportunidade para o nosso negócio do que era no passado. Então, isso provoca um grau de oportunidade em todas as regiões do Brasil e de maneira pungente. Então, nós aqui no Projeto SCAD, nós estamos crescendo em média, nos últimos 2 anos, 600 clientes que nos consultam por ano a mais. Então, isso é um número muito significativo. Isso demonstra o quanto está pulverizado a força produtiva na área da construção que nós temos, né? E o quanto novas empresas apareceram no mercado. E isso gerando oportunidade para novos engenheiros, para novos empreendedores, para novos locadores, para novas construtoras, né? Isso é crescimento na veia. Essa é a cara do Brasil. Esse é o lado. Então, quando eu falo de cliente, eu fico muito confortável. Nós temos uma carteira de cliente muito respeitada, uma carteira de cliente importante, né, que faz com que a nossa rotatividade, que a nossa ocupação, que o nosso trabalho seja bastante reconhecido. Daniel, qual o maior legado que você tem? Olha, um legado que eu faço questão de ressaltar, 80% dos nossos negócios, ele vem de indicação. As pessoas acham que vem da mídia, que vem de propaganda. Não, ele vem de indicação. Indicação, você não indica qualquer um, você indica pessoas que você confia, pessoas que você acredita, empresas sérias, né? Isso nos deixa muito feliz no sentido de que o nosso projeto tem uma direção, de atender bem, de ser uma referência e a gente poder estar bem posicionado com o legado de respeitar muito os nossos clientes e fazer o melhor possível dentro do possível, né? Saindo de cliente, Daniel, como é que foi o lado da frota? Puxa, a frota nossa é uma coisa interessante, né? Depois de alguns anos que a gente ficou sem grandes investimentos, de 2018, 2019 para cá, a gente vem investindo gradativamente. O ano 2022, sem dúvida, foi o ano que nós mais investimos. Mas a frota cresceu muito? Não. A frota cresceu 25%. Nós tivemos um crescimento de frota de 25%, que absolutamente, com toda humildade, está dentro da nossa capacidade de crescer no ponto de vista de investimento, porque o nosso projeto é um projeto que tem uma relação de crescimento e investimento orgânico, né? Nós crescemos com as próprias pernas, investimos aquilo que é possível. Mas o fato de ter crescido 25% com relação à frota tem um indicador que é muito melhor e muito mais oportuno, até para os nossos clientes entenderem isso. Nós crescemos 25% na frota, sim, mas renovamos 50% da nossa frota. Ou seja, nós tivemos uma renovação
com crescimento. Então, inovamos a qualidade, embutimos tecnologia, melhoramos a qualidade da frota, oferecemos melhor para o mercado. Isso posiciona a gente para 2023 numa empresa muito melhor preparada, com muito mais qualidade para continuar atendendo o mercado. Isso nos deixa feliz, né? Daniel, e sobre investimento? Então, sobre investimento, como eu acabei de falar agora, a gente investiu tudo que foi possível dentro da linha da responsabilidade, né? Aqui eu destaco a importância da relação que a gente tem com os nossos parceiros financeiros que acreditam no nosso projeto. Mas os investimentos, sem dúvida nenhuma, eles vieram atender uma demanda de mercado, vieram atender uma renovação em um ambiente onde os bancos estão ainda, né? Eu acho que tivemos uma melhora bem significativa nisso, estão mais abertos para ouvir o nosso mercado, estão mais abertos para sentir os projetos, ver o nível de organização. E aí, essa é uma posição que eu passo para todos. Se você tem projeto, tem organização, tem responsabilidade, não falta crédito, não falta oportunidade de você investir. E esse país é tão grande que tem espaço para todo mundo. Então, na linha de investimento, eu quero dizer que nós caminhamos bem, eu acho que ocupamos um espaço super interessante, né? Saindo do investimento, ainda na linha da retrospectiva, a gente falando um pouco mais de equipe, eu acho que a equipe passou a ser um gargalo nacional. A mão de obra qualificada, ela ganhou um espaço de preocupação muito grande. E essa preocupação, ela refletiu em alguns aspectos. Primeiro, eu vejo todas as empresas investindo em treinamento. Isso é um movimento saudável para o mercado. Se antes a gente tinha o Exército Brasileiro investindo em mão de obra de operador, de operação de máquinas, de mecânicos, né, que o Exército nunca parou, e aqui o meu reconhecimento, que eu conheço o trabalho do Exército, né, hoje eu vejo as empresas postando, demonstrando investimento na linha de treinamento, de qualificação. Essa é a alternativa, porque nós tivemos um crescimento de venda de máquinas significativa, a necessidade de mão de obra significativa na área de manutenção, e nós estamos sentindo isso. Então, o caminho é a gente treinar, né? E mostrar para a sociedade que essa área nossa é uma área bacana de se trabalhar, uma área digna, bem remunerada, oferecendo estabilidade, oferecendo uma perspectiva futura, com vários caminhos de desenvolvimento pessoal. Então, o treinamento e a formação de mão de obra passou a ser uma preocupação de todo mundo. Dentro da SCAD, a nossa equipe, a gente tem uma grande, eu acho que um grande valor que a gente tem aqui dentro, eu considero a baixíssima rotatividade. As pessoas que vêm trabalhar com a gente, elas se identificam com o projeto, se identificam com o ambiente, se identificam com o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de se relacionar com os nossos clientes, gostam dessa dinâmica, gostam desse desafio e as pessoas ficam no projeto. A gente tem um baixo número de rotatividade. As pessoas permanecem no nosso projeto. Isso me enche de orgulho no ponto de vista de entender que nós estamos no caminho certo. E essas pessoas também que estão no nosso projeto têm a generosidade de contribuir muito nessa formação. Olhando ainda na equipe, um espaço que vem ocupando no mercado, que eu acredito que no futuro próximo nós vamos ter algumas respostas um pouco melhores, é a entrada das mulheres na área operacional, né? Mulheres contribuindo na manutenção, contribuindo na operação. A gente ainda vê esses espaços em ambientes muito bem formatados. Às vezes dentro de uma indústria, a gente vê mulher trabalhando numa Fórmula 1, dentro de uma empresa altamente estruturada. Eu acho que a construção civil tem uma lição para ser feita, melhorar o ambiente das obras para trazer as mulheres. Aqui eu destaco um trabalho que a minha amiga Paula da New Holland fez, trazendo mulheres, oferecendo treinamento, né, de forma que esse trabalho eu acho que ele tem que ser multiplicado. Nós estamos engajados nele, estamos engajados em formar mulheres, em ter mulheres aqui na empresa, porém, nós como locadores, nós não mudamos o destino da forma que os nossos clientes nos solicitam. É importante que no campo os nossos clientes também tenham essa consciência. Eu acho que essa é uma tendência que a gente vai encontrar pela frente, né? Ainda de mão de obra, nós tivemos a felicidade nessa linha de crescimento da economia, aumentamos a nossa equipe em 30%, ou seja, contratamos gente, estamos com vagas abertas, estamos contratando, e isso é um sinal de que a perspectiva nossa para contribuir com o desenvolvimento do país através da geração de emprego, eu acho que o nosso setor está bem posicionado, né? Saindo da equipe, entrando na linha de outros grandes parceiros que a gente tem, né, que são os nossos fornecedores,
o nosso trabalho em cima de atendimento tem uma dependência muito grande dos fornecedores, eles são muito importantes dentro do nosso projeto. Em um universo de 2.900 fornecedores, nós tivemos mais de 7.000 pedidos de compra. Então isso mostra o envolvimento que a gente tem no mercado, o quanto a gente tem uma rede formada. E qual é o papel nosso na relação com os fornecedores? É buscar a melhor alternativa sempre, é buscar o melhor preço, a melhor condição, para a gente poder repassar isso e se manter uma empresa competitiva, né? E onde é que você consegue o respeito com os fornecedores? Em 46 anos, com responsabilidade, com pontualidade nos compromissos, com transparência nas informações, com soluções viáveis, com agilidade. Eu acho que essa relação que a gente tem com os fornecedores é uma das maiores riquezas que a gente tem no nosso DNA, e é gostoso a gente fazer uma retrospectiva, lembrando aqui os amigos fornecedores e dizer o quanto eles são importantes para nós, e a gente conta com eles em 2023, né? Vamos estar próximo aí, né? Saindo dos fornecedores e formando um bloco de atendimento, eu vejo aqui e destaco a importância das nossas filiais, né? O Brasil ele cresceu em todas as regiões, e como eu gostaria de ter uma filial em cada capital brasileira, né? Como eu gostaria de ter uma filial próximo de cada cliente que necessita. Mas a gente sabe o quanto isso é custoso, o quanto isso não é fácil de você manter, mas a gente mantém uma condição de logística atrativa, mantém uma equipe acostumada a viajar esse Brasil. Os nossos equipamentos, é bom lembrar que a gente loca bens móveis, né? A gente desloca ele em bloco, em equipe, em frota, para todos os lugares do Brasil, e a gente consegue dar um atendimento bacana para o país. Mas eu tenho que destacar aqui a importância que a gente tem da nossa filial em Uberlândia, na boca da entrada do agronegócio do centro-oeste brasileiro, bem ali no Triângulo Mineiro, a nossa filial na região de Campinas, a nossa posição aqui na Grande São Paulo, onde a gente tem a nossa matriz, a nossa unidade no Rio de Janeiro, absolutamente consolidada, né? Então hoje nós temos essas 4 unidades e está no radar a gente subir um pouquinho mais para o centro-oeste para a gente poder atender esse mercado. Então nessa retrospectiva do ano a gente conseguiu consolidar as nossas filiais. Todas as filiais que a gente tem são filiais organizadas, ou são filiais de resultado para os nossos clientes. A gente entende que a nossa posição é uma posição consolidada de filiais, com perspectiva de ampliar essa linha das filiais, né? Saindo desses pontos que eu coloquei, olhando um pouquinho 2023, Daniel, destaca aí o que você acha que vai acontecer em 2023, quais são as tendências que a gente está enxergando no ponto de vista operacional, no ponto de vista de máquinas e equipamentos, né? Eu quero destacar a tecnologia. Tem 3 pontos que a gente comentou muito. Um deles é a tecnologia. A tecnologia é o que a gente observou, inclusive tivemos agora recente a MT, uma feira espetacular, e foi bastante discutido isso. A tecnologia tem discutido muito o equipamento elétrico e o equipamento a combustão. Então o elétrico é uma tendência do futuro, ainda o equipamento a combustão tranquilamente lidera toda a produção, lidera toda a demanda, mas é uma tendência no futuro as máquinas elétricas gradativamente ocupando espaço. Talvez de uma forma um pouco mais lenta, porque nós precisamos equilibrar o valor do investimento com o resultado operacional, para a gente poder ganhar escala nessa linha entre elétrica e combustão. Mas eu vejo essa discussão do ano 2022 em cima dos equipamentos elétricos, caminhão, máquina, foi uma coisa impressionante. E a tecnologia está crescendo. Quero imaginar, talvez em 5, 10 anos, a gente tenha aí um número bem diferente. Vamos acompanhar 2023 ainda com esse debate, com esse crescimento aí, né? O outro ponto que eu destaco a tendência é que nós tivemos em 2022 ainda uma dificuldade da indústria, nós falamos isso no começo, né? Eu acho que a indústria conseguiu equilibrar com relação à disponibilidade e com relação a preço. Nós tivemos na época, acho que no pico da pandemia, nós tivemos aí uma dificuldade de componentes, um aumento de preço, um aumento do custo de logística. Eu acho que isso acomodou, os preços deram uma acomodada. Eu não vou dizer que tem uma tendência de redução muito forte de preço, mas essa acomodação pode representar, sim, uma redução de preço nominal, embora muito pequeno, dentro das variáveis que a gente tem na economia, mas a gente fica feliz que a indústria ela consegue atender o mercado hoje numa condição um pouco mais confortável. E além dela atender no sentido de falta de componente, de preço, nós temos uma outra característica da indústria que é a ampliação dos modelos e das características de máquina.
embutindo um pouquinho de tecnologia, nós temos uma quantidade de modelo de máquina impressionante para atender todas as necessidades que a gente tem na nossa operação, nas nossas obras, nos nossos desafios aí. Então a indústria também vem com essa bandeira super interessante aí, né? Então, depois de falar da indústria e falar da tecnologia, eu queria falar do setor de locação, que esse é uma outra tendência que eu coloco. O setor de locação vem ocupando um espaço de crescimento importante. A gente sabe que as pessoas não querem mais ter, querem usufruir. Essa cultura que já vem do mundo, né? E não é diferente no nosso segmento. Eu acho que tem uma preferência muito grande, sobretudo porque o setor de locação ofereceu musculatura para atender com segurança o mercado. Então está entrando forte no agro, está entrando forte na mineração. Hoje, por baixo, nós estamos estimando em linha amarela que nós devemos ter em torno de 50 mil máquinas ou próximo disso no setor de locação, máquinas até 10 anos de uso, atendendo o setor de locação que atende o usuário final. Então isso é uma musculatura que o setor tem, o setor vem investindo bastante, todas as pesquisas que foram feitas, quais os segmentos que mais vão crescer na nossa economia com relação à demanda de máquina, o setor de locação aparece com um destaque interessante. Hoje nós estamos aí próximo de 30% do que é produzido e comercializado no Brasil vai para o setor de locação e é nessa onda que a gente está atendendo o mercado, tanto como um locador, olhando o lado operacional, mas também olhando o lado financeiro, com uma solução produtiva, com uma solução de resultado para todo o mercado. Bem, nessa carona dessas três tendências que eu comentei, nós estamos prontos para ocupar espaço investindo para atender o mercado, né? O nosso ano 2022, nós crescemos em resultados 50%, que é um número super atrativo, ganhamos confiança no mercado, junto com todo o setor de locação, né? O nosso crescimento apoiado nos clientes, apoiado nos parceiros, aqui o nosso agradecimento, a nossa equipe. Eu quero dizer que o ano ele foi um ano muito bom para toda a cadeia. Eu acho que o que a gente observa, até nas pesquisas que a gente fez, nas entrevistas que foram feitas, a gente observa a animosidade dos empresários, dos investidores, né? Eu acho que foi um ano marcante, com tantos desafios e ainda assim a gente conseguiu ter um crescimento super interessante. O ano foi muito bom e nós temos mesmo que agradecer a todos vocês aí por esse ano 2022 que nós estamos encerrando, mas eu quero dizer que o que vale mesmo são os momentos que a gente conviveu com as pessoas, são as trocas de ideias que nós tivemos. Foi o nosso papel de informar, esclarecer e locar. E aí criamos um laço de relacionamento, um laço de confiança, e é com esse laço que a gente vai... estamos aqui encerrando o ano e vamos começar o ano 2023 desejando a todos vocês boas festas, sucesso no futuro. Muito obrigado a todos pelo ano 2022 e vamos em frente com muita saúde e paz.